E aí, pessoal? Eu, depois de quase uma semana, venho aqui gravar um vídeo para conversar sobre algumas coisas, né? Eu tenho andado pensando bastante, eu não sei se eu estou pronto ainda para falar sobre o que eu acho que, né, sobre esse elefante branco que está aí na sala, mas enfim, por um lado, eu acho que eu precisava desse tempo para refletir, para pensar e para entender algumas coisas, e eu acho que sim, se faz necessário falar algumas coisas, comentar algumas coisas. Eu vou tentar fazer com que esse vídeo seja curto. Não posso prometer que será, né, mas eu vou. Eu pensei em fazer por tópicos e tal, mas aí eu meio que joguei o meu roteiro, que eu não cheguei nem a escrever, o roteiro que eu estava criando na minha mente, joguei fora e eu vou falar mesmo do meu coração, né? Todas as vezes, eu não foi muito fácil para mim chegar ao ponto de gravar esse vídeo, porque eu vou ter que tocar em alguns dos assuntos que eu estou evitando há 2 décadas, né? Desde que eu comecei minha carreira solo, né? Quase 2 décadas, ano que vem completa 20 anos do lançamento Poemas e Canções. Assuntos dos quais eu nunca toquei, né, publicamente. Eu sempre evitei, sempre fui do caminho do não confronto. Eu sou do caminho do não confronto, né? Quer dizer, sou não. Busco ser, especialmente nos meus posicionamentos públicos. Porque, claro, a minha personalidade, para quem me conhece, eu sou extremamente combativo. Eu tenho isso, tá no meu sangue, é uma coisa contra a qual eu luto de fato. E eu meio que vou ter que começar a dar um background, assim. Né? Como muitos de vocês sabem, eu estou, né, estudando, fazendo mestrado já há 3 anos, e os que já fizeram mestrado sabem que isso já está errado, porque é para fazer mestrado em 2 anos, eu já estou há 3 anos fazendo isso. Isso é ponto negativo para mim, né? Que eu não consegui terminar ainda. E uma das coisas que se discute muito na academia é que o conhecimento das universidades ele não chega para as pessoas. Né? E a primeira vez que eu vi isso, né, que é uma reclamação recorrente, tem gente na universidade que não se importa com isso, mas tem muita gente muito preocupada para que os debates, para que as discussões, para que as reflexões que acontecem no ambiente universitário, que eles ultrapassem as fronteiras da universidade e cheguem em outros lugares. Né? E eu lembro a primeira vez que eu pensei nisso, deu um ping, eu pensei assim, caramba, eu tenho um canal, pô, né? Recentemente a gente conseguiu o controle, né? Eu tenho o controle do meu canal. Antes a gente não tinha, era a gravadora que tinha, né? Para subir um vídeo era via Nova York, todos os inscritos, etc, etc. Eu falei, caramba, será que eu posso ser útil? Né? Será que o meu canal de alguma forma pode ser útil? E aqui já vem um detalhe que eu sei que vocês já me ouviram falar, mas talvez alguns de vocês não entendam a radicalidade do meu pensamento por detrás disso. Né? Eu não acho que o meu canal seja meu. Eu não acho que o meu tempo seja meu. Eu não acho que minha vida seja minha. Eu não acho que o meu talento seja meu. Eu não acho que nada meu seja meu. Né? Inclusive, assim, um pequeno aviso, algumas das coisas que eu vou tocar aqui para você que não é adventista e me segue, talvez você não entenda plenamente alguns dos contextos de algumas das coisas que eu vou falar aqui, mas eu vou tentar te excluir o mínimo possível para que você, né, possa participar dessa reflexão. Né? Então, nada do que é meu é meu. E eu sei disso porque a Bíblia assim me diz. Todo o conceito por detrás do dízimo, a gente devolve o dízimo não porque o dízimo pertence ao Senhor. Tudo pertence ao Senhor. Tudo que eu tenho, tudo que eu sou é dele. Eu devolvo o dízimo para me lembrar de que nada é meu. E para o adventista é a mesma coisa com relação ao sábado. A gente guarda o sábado não porque o sábado é do Senhor. O sábado é do Senhor, tá? Já não quero que é problema. Mas porque tudo é do Senhor. Todos os dias da semana. A gente guarda o sábado só para a gente se lembrar que todo tempo é de Deus, que tudo que nós temos, tudo que nós somos é dele. Então, assim, eu não olho para as minhas redes sociais e penso aquilo é meu. Não é meu. É dele. E precisa ser usado para ele. Agora, infelizmente tem um problema. Né? É dele, mas tem eu. E eu sou um problema. Por quê?
Porque a minha compreensão dele é limitada. Então, eu só consigo postar nas minhas redes sociais aquilo que eu acho que vai ser útil para o reino de Deus. Porque eu não consigo eu não consigo deixar de ser eu. Eu sou um ser humano, falho, limitado. Eu tenho sérias limitações, né? Então, o filtro sou eu. Eu não queria ser, mas o filtro sou eu. Por quê? Porque quem controla as redes sou eu. Agora, a minha mentalidade, o meu pensamento, a minha ideia, né, a minha intenção é que seja dele e para a glória dele. E para o engrandecimento e para a construção e o estabelecimento do reino dele. E assim, quem me segue de fato, quem me segue há bastante tempo, vocês vão ver, cara, eu realmente divulgo pouco minhas músicas. E eu deveria divulgar mais. Eu não acho que é errado eu divulgar as minhas músicas, porque eu acho, eu inclusive acho que as músicas que eu gravo é para o reino de Deus. Entendeu? Mas eu tenho aí uma coisa de personalidade, eu já trato isso em terapia e tal. Eu tenho dificuldade, né? Eu me sinto como se eu estivesse me promovendo. Então, se você juntar as músicas dos outros que eu posto versus as músicas que eu posto, tudo bem, claro, eu sou o cantor que eu mais posto nas minhas redes. Mas se você pegar todos os cantores e todas as músicas que eu posto nas minhas redes sociais, nos stories, por exemplo, comparado a todas as músicas minhas que eu posto, provavelmente eu posto mais as coisas dos outros do que as minhas. Por quê? Porque eu tenho essa compreensão de que as minhas redes não são minhas. Ok. Frases, posts, pensamentos no Twitter, nas redes sociais, de maneira geral, eu me posiciono, eu tenho minhas reflexões, mas eu prefiro postar dos outros. Por quê? Não é insegurança. É realmente entender que aquele espaço, embora eu seja o mordomo desse espaço, vamos usar essa palavra, que é uma palavra inclusive bíblica, ele não me pertence. Ele não é para eu ganhar dinheiro, ele não é para eu ganhar seguidores. Meus seguidores não são meus. Vocês não vão ver foto, quase foto minha, pessoal. E mesmo do meu trabalho, que teoricamente as redes sociais existem para o trabalho, eu posto pouco, eu posto mais. Por exemplo, eu posto... Se eu fizesse tipo, Adra é uma coisa que eu amo. Eu amo. Eu posto, sei lá, 4 vezes por semana. 5 vezes por semana eu reposto alguma coisa deles. Por quê? Porque é um trabalho no qual eu acredito. Outras iniciativas. Né? Tem uma estudante agora, vocês vão ver eu postando mais sobre isso, ela passou no mestrado em La Sorbonne, na França, e ela precisa estudar lá, e a gente precisa ajudar ela para estudar lá. Né? Uma jovem preta de periferia que conseguiu, né? Ela já fala fluentemente francês, enfim, isso é um outro assunto, nos próximos dias vocês vão ver. Mas assim, por que eu estou dizendo isso? Porque eu realmente tenho essa compreensão. Aí você fala assim, mas você está falando isso da boca para fora. Não, eu não estou falando isso da boca para fora, tanto que eu nunca falei. Por quê? Porque eu não gosto de falar. E quem caminha comigo mesmo, agora fora, quem me acompanha nas redes sociais sabe que eu posto dos outros. Agora, quem caminha comigo de verdade, sabe que até com as minhas finanças pessoais é assim que eu lido. É assim que eu vivo. E é por isso que eu não tenho ainda a casa própria. É por isso que meu carro tem 215 mil quilômetros rodados. Porque eu tenho tudo de que eu preciso. Eu tenho mais do que eu preciso. Muito mais do que eu preciso. Deus me abençoou sobremaneiramente. Agora, quando eu falo da bênção, de que o abençoado não existe na Bíblia, né? Eu realmente acredito nisso. Deus não me abençoou para que eu fosse abençoado, mas para que eu pudesse ser uma bênção. Agora, infelizmente, eu vou falar mais disso, eu sou uma bênção, mas eu também sou uma maldição. Eu sou limitado. E assim, não sou só eu que sou assim. Né? Talvez você tenha dificuldade em reconhecer, mas você também é assim. E eu tenho uma citação do C.S. Lewis que é maravilhosa, né, que ele fala que nós cristãos nos propomos a ser a solução para o mundo, mas nós também fazemos parte do problema. Os problemas do pecado, do distanciamento de Deus, do egoísmo, da vaidade, todas essas coisas passam por nós também, mesmo nós cristãos, mesmo nós novas criaturas, mesmo nós salvos pela graça, passa por nós. Ok. Eu sofro perseguição, ataques, etc. a minha vida inteira. Desde o lançamento do meu primeiro disco e até antes. Antes eu nem contabilizo. Né? De algumas pessoas específicas, há 16 anos, eu lembro o primeiro ataque que eu recebi de uma das pessoas, que inclusive fez uma série de posts nessa última semana. Essa pessoa, eu não lembro se eu já falei com ela pessoalmente. Eu acho que nunca falei com ela pessoalmente. É uma pessoa que nunca me procurou. É uma pessoa que, de maneira sistemática ou não, vira e mexe, qualquer coisa que surge, qualquer assunto que surge, é uma pessoa que usa as redes dela, usa a influência dela
e usa o que ela tem para... Eu não consigo nem dizer me atacar, porque eu não me sinto pessoalmente atacado, né? Mas isso acontece, assim, frequentemente. Eu posso dar os exemplos para vocês, né? Primeira vez foi em 2005, quando dei uma entrevista que, sei lá, entenderam uma coisa que eu não achei que eu disse, mas acharam que eu disse, e claro, né, uma vez que você diz uma coisa, as pessoas têm liberdade de interpretar da maneira que quiserem, né? E aí, fiquei alguns anos sem poder cantar em eventos da minha denominação. Em 2011, eu cantei com... 2010? Não, 2011, eu cantei com Ed Mota, né, a música Isn't She Lovely? E aí também fiquei vários anos sem poder cantar, sem poder aparecer em programas de televisão da minha denominação, porque isso deu um problema, gerou uma série de posts também. Quando eu saí da Novo Tempo e fui para a Sony, mesma coisa. Quando eu lancei a música Acredito, quando eu fui na Regina Casé, quando apareceu o artigo na revista Veja, quando eu me separei, quando apareceu aquele vídeo naquele site de fofoca gospel, né, que eu tava num show de música popular, enfim, vira e mexe, essas coisas acontecem e todas as vezes, o que eu fiz? Eu fiquei quieto. Por quê? Porque eu não acho que o caminho do embate é um caminho proposto por Cristo. Eu não entendo dessa forma. E eu entendi todas as outras vezes que eu me manifestar só ia colocar lenha na fogueira, só ia aumentar, né? E aqui até vou fazer um parênteses. Eu queria saber como que a igreja, como que o povo evangélico, ou como que essas pessoas reagissem se eu fizesse um tipo de vídeo que eles fazem a meu respeito, o tipo de texto que eles fazem a meu respeito, se eu fizesse a respeito deles. Citando o nome ou não, porque tem aqueles que dizem que não citam o nome, então não estavam falando de mim. Eu queria entender, se eu usasse, se eu colocasse todos os meus seguidores, porque aí, efetivamente é isso que essas pessoas fazem, querendo ou não, sendo a intenção deles ou não, eles pegam todos os seguidores deles para ir atrás de mim, né? Me atazanar nas minhas redes sociais. Inclusive, já vou dizer, né? Eu bloqueei todas as pessoas, pelo menos as influentes, que se manifestaram, tal. Eu bloqueei eles, não porque eu tenho algum problema pessoal com eles, mas porque aí tem o povo que adora criar intriga, né? Então, no post de fulano de tal que fala a respeito da live ou fala a respeito de mim, me tagueiam lá. E não é uma pessoa não, é 2, 3, 4, 5, 6, um monte de gente me tagueia, aparece na minha timeline, eu entro no Instagram, só isso que tem, tag em post de gente distorcendo o que eu disse, distorcendo o que foi dito, me atacando, e eu, assim, não... Enfim, um deles, eu preciso até dizer, um deles mandou uma mensagem, comentou no meu post e falou assim, ó, mandei DM pra você, me responda se puder. E eu respondi, acho que a live, né, de quinta-feira passada, ela terminou menos de... Assim, terminou o quê? 21h30, mais ou menos, que a live terminou. 18 horas eu vi a mensagem, né, porque são muitas mensagens, eu vi a mensagem, entrei no direct e respondi para ele. E essa pessoa já tinha feito vídeo, já tinha publicado o vídeo, né? Queria a minha opinião, queria dialogar comigo antes de fazer o vídeo, mas assim, não deu nem 24 horas. E aqui, talvez, seja uma primeira coisa que eu acho que é importante dizer. Eu acho que no mundo que a gente vive, né, das redes sociais, acho que às vezes a gente tem pressa demais. Eu acho que às vezes a gente tem pressa demais em responder e a gente não se dá o tempo de tentar entender o que aconteceu. E assim, tem conversas que eu tenho com pessoas que eu fico às vezes semanas, que eu fico às vezes meses pensando. Falei, caramba, será que eu entendi o que a pessoa quis dizer? E às vezes eu vou lá e pergunto, falei, cara, o que você disse, é isso mesmo ou eu entendi errado? Eu dou a oportunidade da pessoa, né, falar mais uma vez, explicar de outro jeito, usar outras palavras, né? E aí eu talvez chegue ou livros, né? Vamos falar de livros, porque conversas até é um pouco mais fácil, né? Com pessoas a gente consegue dialogar. Mas tem livros que eu leio, assim, que eu fico pensando, sabe? Pensando, será? Será que tem um ponto aqui? Será que é válido? Será que eu... Né, e também tem esse vício, né? Porque o que todo mundo quer saber, todo mundo não, claro, o que muita gente quer saber é se eu concordo ou se eu não concordo com o que foi dito.
E aqui a primeira coisa que eu quero pontuar. Será que a gente entendeu tudo que foi dito? Será que a gente precisa de um pouquinho mais de tempo para refletir se a gente realmente entendeu? E, pelo menos em relação a 2 pontos, eu quero sim falar o que eu entendi do que foi dito, que são essas as 2 reclamações, as maiores reclamações que eu vi. Né? E aí eu já quero entrar nisso. Né? A doutora Ivone, para quem, enfim, eu imagino que todos que estejam assistindo isso, né, se você caiu de paraquedas não sabe do que se trata, bom, então nem assista esse vídeo, que não é para você, que você não precisa assistir esse vídeo, e esse vídeo já está com 15 minutos, né? Eu estou mais ou menos 1/3 daquilo que eu queria dizer. Vou tentar acelerar, vou tentar resumir, mas enfim. Uma das palavras que incomodou é a palavra... Não, antes de entrar nos específicos, tá. Realmente o roteiro teria ajudado aqui, né? Eu não sou youtuber profissional, infelizmente. Talvez um dia eu me torne. A palavra pecado no Novo Testamento, de acordo com Frederico Lourenço, cuja tradução da Bíblia eu ando lendo, né, eu tenho usado também no meu trabalho, né, de pesquisa, de certo modo, ele descreve que a palavra, eu não lembro agora a palavra em grego, né, a palavra que foi traduzida para a Vulgata é a tradução para o latim, tá, da Bíblia, que foi feita do grego, né, e do hebraico para o latim. A palavra que foi traduzida como pecado, na verdade, o sentido mais próximo que a gente pode chegar a essa palavra é errar o alvo, tá? Você errar o alvo, você mirar numa coisa e você errar o alvo. Essa é a palavra que é usada no koiné, né, no grego utilizado no Novo Testamento. O significado mais próximo dessa palavra é isso, né? E aí eu preciso dizer, já venho aqui de antemão dizer, eu pequei, né? A ideia da live, o objetivo da live era e definitivamente o objetivo que o Alan, né, o pastor Alan pensou e me convidou a fazer uma pequena introdução e tal, e aí eu ofereci o meu canal, não, puxa, que interessante, né? Aí eu lembrei, né, do que eu, né, puxa, os debates acadêmicos precisam chegar a mais pessoas. Eu falei, cara, usa meu canal. Você quer usar meu canal? Usa meu canal. Eu ofereci de bom grado, justamente porque, né, eu não entendo que aquilo é meu, né? Eu sou o mordomo, mas não é meu, não pertence a mim. Falei, uso o canal. E eu subestimei muito o quanto a palavra... Eu já sabia, não vou dizer, não estou me fazendo de inocente. Tá? Eu já sabia que a palavra feminismo e feminista é uma palavra que tem sido muito mal compreendida, né, dentro do meio cristão, especialmente, né, de 2018, 2016 para cá. Né? Mas eu vou admitir, sou a primeira pessoa a admitir que eu absolutamente errei no cálculo de quanto essa palavra é um gatilho para as pessoas. Que né? Aparentemente é um gatilho. Tanto que semanas antes da live, depois do primeiro anúncio da live, já começaram os vídeos, já começaram os posts, né? Só por causa... Ninguém tinha assistido a live, ninguém sabia do que se tratava, ninguém sabia do que seria falado, e já era um problema. E eu acho que tem a ver com essa palavra. E sobre isso, eu na minha introdução, né, que eu acho, inclusive, que muita gente nem assistiu a live, né? Mas é uma desconfiança que eu tenho, mas eu já vou falar um pouco mais disso. Mas sobre isso, eu quero repetir uma coisa. Por exemplo, ok, para muitos de vocês a palavra feminista e feminismo é um gatilho. Ok, vamos entender. Mas eu gosto de fazer esse exercício de reverter, para a gente entender do que se trata. Então, por exemplo, sei lá, vamos dizer que eu estou falando com uma pessoa que é ateu, uma pessoa que odeia o cristianismo. E ela me pergunta, você é cristão? Eu falo, não, eu sou cristão. E ela fala, assassino. Então você é a favor das cruzadas, é isso? Aí eu falei, não, eu não sou esse tipo de cristão. Isso aí realmente é um negócio que aconteceu, terrível, total. Mas você é assassino, você é a favor da Inquisição, não é verdade? Eu falei, não, eu não sou, é verdade, realmente a Inquisição, ela faz parte do cristianismo, infelizmente faz parte da história do cristianismo, foi um erro, tá totalmente... então, mas você é escravocrata. Porque, inclusive, os protestantes, né, os fundadores dos Estados Unidos, né, 1777, praticamente todos os founding fathers, né, que chamam, né, os pais da República Americana, né, da primeira grande democracia moderna, todos eles eram donos de escravos. Falei, não, eu não sou esse tipo de cristão.
Deixa eu te explicar, o tipo de cristão que eu sou é esse, assim, assim, assim. Aí, não, aí tem mais, né? Ah, mas você é o cristão colonial, então, que explorou a África. Não só escravizou, depois que parou de escravizar, explorou, roubando ouro, roubando os recursos. É esse que tipo de cristão que você é? Eu falei, não, não, não. Aí talvez chegue um momento que essa pessoa vire para mim e fale, mas não, se você não é esse tipo de cristão, então por que você se chama de cristão? Que é o questionamento que muitas vezes falam, não, mas espera aí, se você não concorda com isso, tu feminista, né, no caso, eu, homem, né, existe um debate em torno disso, se homem pode ou não ser feminista ou não, mas enfim, eu me considero aliado, ok? Aliado, eu não sou feminista porque, enfim, existem algumas correntes no feminismo que não entendem que um homem possa ser feminista, né? Se você não aí tá bom. Aí se você não é feminista e não concorda com essa pauta, não concorda com essa pauta, não concorda com isso, não concorda com isso, por que você usa essa palavra então? Pois é. E aí vamos pegar, OK, você por exemplo, me perguntam, né? Léo, o que você faz na vida? Eu falei, eu sou cantor evangélico. A descrição nas minhas redes sociais é cantor brasileiro de música religiosa. E aí eu coloco música religiosa e não música evangélica por causa do CD em hebraico, que aquilo não é música evangélica propriamente dita, né? Música judaica, mas é de cunho religioso, né? Então, dentro do século XXI, as pessoas podem... Ah, você é evangélico? Você é cristão? Em 2021? Ah, então você é a favor da bancada evangélica. Você é a favor daqueles pastores que vendem a fronha milagrosa por R$ 500 para que o filho seja liberto das drogas? Eu falei, não, cara, não é esse tipo de cristão que eu sou. E qual que é a coisa que a gente como cristão espera? Eu falei, não, deixa eu te explicar. Por que eu sou cristão? Deixa eu te dizer que tipo de cristianismo é esse a qual eu aderi e do qual eu faço parte. Entendeu? Então, eu acho que a palavra... Eu entendo, hoje melhor do que eu entendi a semana passada, ou retrasada, que a palavra feminista e feminismo é um gatilho. Só que para mim ela deveria ser o incômodo que essa palavra causa, ela deveria, na minha opinião, ser um ponto de partida para a gente conversar. Que tipo... E se você me perguntar, que tipo de aliado... Eu sou aliado a que tipo de feminismo? Aquele que em seu princípio busca a igualdade entre homens e mulheres. Não dizendo que eles são iguais, mas que eles tenham direitos iguais, que eles tenham oportunidades iguais, que não haja estruturas, que não haja sistemas que impeça que vivam as suas vidas plenamente, de acordo com o seu desejo, com a liberdade que foi concedida por Deus, de acordo com, ou principalmente, de modo a que as estruturas que hoje existem para que homens cometam crimes contra mulheres e saiam impunes, para que isso seja corrigido. Em princípio, é isso. Ok? Então, assim, clareza, gentileza, é isso. Bom, eu falei da pressa, eu falei do gatilho, eu quero falar pelo menos 2 exemplos de maneiras diferentes de entender. Porque assim, isso é também uma coisa importante. A live foi uma live modesta. Entendeu? Inclusive, parênteses, alguns dos comentários que eu vi, nossa, a live foi um fracasso, porque teve um monte de unlike, porque não teve view, tal. Gente, eu não sei que mundo é esse que a gente vive em que o sucesso ou fracasso de uma live é medido na quantidade de likes que ela ganhou, na quantidade de comentários favoráveis ou não que ela ganhou. Eu não consigo entender que essa deva ser a medida para a gente entender se ela foi um sucesso ou se ela foi um fracasso. Entendeu? Até porque em nenhum momento em que a gente estava planejando ela, né, e eu entrei, né, aos 47 do segundo tempo, como eu já mencionei antes, a gente nunca nem pensou, tipo, nossa, a gente quer uma live que seja, que alcance sei lá quantas pessoas, sei lá de que maneira. Havia uma proposta, claro, e eu acho, inclusive, e já disse, né, que no sentido de acertar o alvo e errar o alvo, foi um pecado que aconteceu, né, porque o alvo definitivamente não foi alcançado, mas... eu me perdi o fio aqui agora. Particularmente para mim, um fracasso foi que pela primeira vez, desde que eu tenho redes sociais, eu tive que desativar comentários. Nunca tive que fazer isso antes na minha vida.
Nunca na minha vida eu tive que desativar comentários. E isso, para mim, pessoalmente, eu me sinto fracassado por ter tido que fazer isso. Agora, por que eu fiz isso? Né? Porque o pessoal fala tanto, né, de proteger os fracos da fé. Tanto se falou essa semana, né, sobre proteger os fracos da fé. Não, porque os fracos da fé, os fracos da fé, os fracos da fé. Eu limitei os comentários, primeiramente, assim, eu nunca fiz isso em 20 anos de carreira, e em 10 anos, 11 anos, 12 anos de redes sociais, eu nunca fiz isso, né, de limitar comentários, nunca me senti que eu devesse fazer isso, né? Muito embora muitos dos colegas, irmãos meus, né, que fizeram posts nos quais eu fui tagueado, eu entro e não tenho possibilidade de comentar também. Né? Então, assim, outras pessoas têm esse hábito já, né, de fazerem vídeos que sabem que vão dar um certo tipo de comentário, eles já limitam os comentários. Eu não acho nem certo nem errado, mas para mim, pessoalmente, foi um grande fracasso me sentir na necessidade de limitar os comentários. E eu vou explicar para vocês por que eu limitei os comentários. Porque eu vou ler um para vocês, um comentário. Um só. E ele não é apenas um comentário isolado. Foram muitos os comentários que eu recebi desse jeito. E aí eu vou explicar por que eu limitei os comentários. Você está sendo usado... Vou até ler aqui foi um comentário de uma pessoa anônima, tá? É Periquito Safado. O Periquito Safado comentou: você está sendo usado por Satanás, mas se acha muito inteligente e culto demais para reconhecer que você está sendo canal para distorcer os jovens, adolescentes adventistas do caminho que não faz parte da doutrina da Bíblia. Você está envergonhando o sacrifício de Cristo e andando de mãos dadas com o diabo. Deixa eu até repetir o final. Você está envergonhando o sacrifício de Cristo, que eu não sei nem o que significa, eu não sei como, tipo, estou envergonhando o sacrifício de Cristo como pecando, porque o sacrifício de Cristo foi justamente para remir dos pecados, né? Não estou dizendo que a gente deve pecar para que a gente possa ser salvo, mas assim, eu não sei como que alguém pode envergonhar, eu não sei que soteriologia é essa, né, que está por detrás disso, e andando de mãos dadas com o diabo. Eu me cuido, eu tenho rede de apoio, eu tenho família, eu faço terapia. Isso não me afeta. Claro que você toma um susto, né, quando você se depara com uma mensagem dessa, mas isso não me afeta. No entanto, eu penso sim nos fracos da fé. Sabe por quê? Porque um fraco da fé, que talvez esteja balançando no cristianismo, se ele lê um comentário desse, ele pensa assim, mano, se cristão é assim, eu não quero ser cristão. Eu não quero ter nada a ver com esse tipo de gente. Os fracos na fé são os que leem esse tipo de comentário e decidem sair da igreja, decidem se desligar de qualquer relação. No entanto, na minha jornada, eu escolhi um caminho diferente. E muitas pessoas... Isso é até um fenômeno, para mim é um fenômeno novo, né? O que tem de gente falando para você sair dos caminhos, basicamente, eu vi inclusive, não foi nenhum post meu, mas eu vi recentemente, inclusive, o pastor falando para uma ovelha, para um membro de igreja, falando assim, sai da igreja, se você discorda disso, então sai da igreja. Eu não sei, eu sou de um tempo em que o cristianismo, em que os pastores, eles faziam apelo para as pessoas aceitarem Jesus e virem para a igreja. Eu não entendo a mentalidade de um pastor que fala para alguém que pensa diferentemente dele para sair da igreja. Até porque essa igreja não pertence a ele. E nenhuma só pessoa é representante de nenhuma igreja. Né? Então, muitos comentários falando para, né, semelhantes a esse, falando para eu sair, falando para eu, sei lá, abandonar, para eu parar de me chamar de cristão, para eu parar de cantar música evangélica. Eu não entendo muito o raciocínio que está por detrás disso. Eu realmente, sinceramente, eu não entendo. Só que eu limitei os comentários para proteger as pessoas de lerem esse tipo de coisa. Porque ler esse tipo de coisa não faz bem. Entendeu? Ler esse tipo de coisa não faz bem. Tá bom. Bastante, já estamos aqui meia hora quase, né, falando, já estou aqui quase meia hora falando. Agora eu vou falar de duas coisas. E aí eu quero meio que encaminhar para o encerramento. Né? Uma das coisas que gerou muita dúvida, e dúvidas sinceras, de pessoas sinceras, que eu vi nos comentários, eu troquei ideia com alguns deles no Twitter, e
e também pessoas, familiares meus, 2 tias minhas mandaram mensagem para mim. Só que elas mandaram mensagem para mim assim: Léo, eu entendi corretamente? Eu entendi. Ela disse isso mesmo? E aí me perguntaram: você concorda? E eu não posso falar pela doutora Ivone, né? E eu não sou não me sinto academicamente preparado nem para discutir com ela, nem para debater com ela, nem de igual para igual, e muito menos de igual para igual, né? Até porque ela tem muito mais caminhada do que eu, né? Mas uma das coisas que eu posso falar da minha compreensão, do que eu entendi, tá? Falar da minha compreensão. Então ela falou do mito de origem. Pois bem, essa parte eu entendo que tenha dado um pouquinho de confusão. Mas a gente precisa entender, tem uma palavra meio difícil, que eu só aprendi agora, no mestrado, chama epistemologia. Epistemologia é o estudo do conhecimento, tá? É o estudo do conhecimento e existe uma palavra que a gente chama de epistema. Palavras diferentes, em contextos diferentes, significam coisas diferentes. Vou dar um exemplo bem besta aqui. Se um policial se refere a alguém como um elemento, fulano de tal, o elemento fulano de tal, horário tal, fez isso, isso, isso. Tem uma conotação. Agora, um químico, quando ele vai usar a palavra elemento, ele provavelmente esteja falando não de um suspeito, ou de um bandido, ou de um criminoso qualquer. Ele provavelmente está falando da tabela periódica. Olha só, a palavra elemento, ela significa né, um elemento como ferro, como ouro, entendeu? Só que assim, às vezes a comunicação ela é um pouco complicada por causa de palavras que têm significados diferentes em contextos diferentes. E esse tipo de confusão eu entendo que possa ter ocorrido. Eu tenho mais dificuldade em aceitar que isso ocorra em quem se diz fazer parte da academia, tá? Em quem se diz estudioso, em quem tem mestrado ou doutorado na área de teologia, e aqui é até importante ressaltar que nem todos os vídeos foram como alguns foram. Teve algumas pessoas que falaram assim, olha, dentro dos pressupostos, tal, que rolou uma discordância acadêmica. Isso é perfeitamente natural e de se esperar, né? Mas sobre a palavra mito, dentro da ciência da religião, é importante que o público de maneira geral entender que não se estuda apenas o cristianismo. Então existem algumas convenções de alguns termos que são usados e eles são usados de forma respeitosa, entendeu? Não é porque o químico falou elemento que ele está detonando o ouro como um elemento inferior. Não tem, né? Talvez o policial fale elemento, né, no sentido de inferiorizar a pessoa a quem ele está se referindo. Mas o químico, quando ele usa essa palavra, ele não está emitindo juízo de valor nenhum a respeito disso. Então, por exemplo, vou dar um exemplo que talvez alguns de vocês conheçam, né? O Luiz Felipe Pondé, ele é até onde eu sei, o coordenador de pós-graduação do Departamento de Ciência da Religião da PUC São Paulo. E já assisti aulas dele lá. Ele é um ateu, confesso. E ele, inclusive, dá cursos, ministra cursos sobre Bíblia. E lá, a linguagem, dentro da área das ciências da religião, que tem também uma ligação com a antropologia, se trata das coisas que são dentro das crenças compreendidas como fato consumado, ressurreição de Cristo, criação do mundo em 7 dias literais, seja o que for, todas essas coisas que dentro de outros epistemas são entendidos como verdade, na ciência da religião vão tratar como a palavra que vai se usar é mito. Então, por exemplo, vamos estudar o mito de origem dos cananeus do século IV a.C. Bom, o mito de origem deles, a narrativa é assim, 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 as características. Vamos estudar o mito de origem, porque todo mundo tem, tá? Todos os povos, todas as culturas têm o que se chama de mito de origem. Então, todos os grupos de seres humanos já fizeram essa pergunta, de onde nós vimos? Para onde a gente vai. Então, sei lá, o mito de origem das ilhas, do povo Rapa Nui, da Ilha de Páscoa, que fica ali no meio do Oceano Pacífico. O mito de origem deles é assim, 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 o Deus do fogo, tal. Então, é uma linguagem respeitosa em que se trata todas as religiões de maneira igual. E isso não tem nada a ver com fé. Isso não tem nada a ver com se crer ou não se crer, se isso é ou se isso não é verdade. É apenas um modo de dizer. Agora, eu não posso dizer que foi isso que a Ivone quis dizer. Só ela pode responder isso. Mas foi assim que eu entendi.
no meu conhecimento, baseado nas leituras que eu tenho, baseado na convivência que eu tenho, eu entendi assim. Ela usou o termo mito e origem. E aí eu lembro que nessa hora da live eu até pensei assim, eu já estava offline, mas continuei assistindo, até pensei assim, putz, vai ter gente que não vai entender isso. Vai ter gente que talvez entenda isso errado. Do meu público, talvez tenha muita gente que vai ouvir a palavra mito, e essa palavra mito ela vai ser para usar de novo essa palavra, um gatilho para ela chegar a uma série de conclusões diferentes. Esse é um exemplo disso. Um outro exemplo de coisas que eu sei que foram entendidas de um jeito que não foi o jeito que eu entendi. Porque aqui eu não estou dizendo, é muito importante dizer, eu não estou falando que vocês entenderam tudo errado, vocês têm muita maldade. Tal. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou aqui apenas apresentando como foi que eu entendi o que foi dito. Porque é que detalhe, o que foi dito foi uma coisa só. Mas o jeito que alguns entendem e o jeito que outros entenderam foram coisas diferentes. E em parte, não é só isso, tá? Em parte, algumas das confusões que surgem é por causa disso. Um outro momento que eu vi até gente falando assim, Deus não é uma barata. Eu não entendi que ela disse isso. Eu juro, eu não tô aqui querendo me defender, não tô querendo aqui defender ela, até porque ela não precisa ser defendida por mim, entendeu? Eu tô aqui apenas apresentando para vocês que existem outras maneiras de entender as mesmas coisas. Tá, então vamos lá. Qual foi o contexto que ela disse isso? Ela disse, Deus não é pai. Eu falei, não, isso aí é heresia. Não, gente, calma. Olha, ela está dizendo, quer dizer, foi assim que eu entendi. Eu entendi da seguinte maneira. Eu não posso dizer qual foi a intenção dela. Eu teria que perguntar para ela. E eu não tenho acesso a ela, então não tem como eu fazer isso. Mas eu vou falar como eu entendi. Ela está falando, Deus não é pai. Aí ela falou em seguida, Deus não é masculino. Deus não é feminino. Deus não é, quer dizer, não, peraí, eu tô já até confundindo. Ela falou, Deus não é pai. Deus não é masculino. Deus é mistério. Olha só, o começo da frase está aqui. Tudo que ela vai dizer depois, a gente tem que entender como essa contraposição. E aqui a gente entra assim, num detalhezinho do que é, quando a gente fala teologia feminista, é a teologia do ponto de vista da mulher. Porque eu falei isso na introdução, não sei quantos vocês viram ou não, mas eu falei na introdução, que todo conhecimento, todo saber tem um corpo, tem um lugar, tem um ponto de origem, tem um ponto de vista. Entendeu? E a proposta da live era que um outro ponto de vista pudesse ser ouvido. Entendeu? E aí ela tá falando, ela estava falando que foi assim que eu entendi, tá? Repito, eu tô tomando muitos cuidados porque, enfim, eu acho que esses cuidados são necessários, sim. Eu entendi que ela estava falando, falei, Deus não é masculino, Deus é mistério, que você pode encontrar, aí já sou eu dizendo, tá? Já sou eu traduzindo, é a minha tradução, que pode não ser isso que ela tenha quis dizer. Mas foi assim que eu entendi, por causa do meu background, por causa das minhas leituras. Eu entendi da seguinte maneira, todo ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus. Amém? Ok? Gênesis 1. Todo ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus. Tá? O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. A mulher foi criada à imagem e semelhança de Deus. Os homossexuais não perderam a imagem e semelhança de Deus. Também carregam em si a imagem e semelhança de Deus. O que foi isso que ela falou em seguida, que, né, quando eu vi também sabia que muitas pessoas não iam entender. Só que aí ela foi um passo além, e esse passo além talvez seja um pouco mais difícil, porque aí mais uma vez dizendo, eu entendi da seguinte maneira, porque eu li ano passado o Krenak, e Krenak é um indígena, um pensador indígena. E uma das principais coisas que ele distingue do modo de pensar ocidental, do modo de pensar da tribo dele, que é Krenak, inclusive, né? Por isso que ele está usando esse sobrenome, eu acho. Enfim, eu posso estar... Com todo respeito, gente, eu posso ter esquecido agora, posso estar confundindo agora. Mas na nossa tradição ocidental, que não necessariamente é bíblica, mas que também está, de alguma forma, na Bíblia, eu já vou falar disso, mas principalmente na nossa concepção de Aristóteles, né, como Aristóteles define o homem. Né? Isso é um bom exemplo também de epistema. Né? O Aristóteles vai definir o que é o ser humano de um jeito. A Bíblia vai definir o que é o ser humano de outro jeito. Né? Outras culturas vão definir o que é o ser humano de um jeito diferente.
dentro do mainstream ocidental, Aristóteles foi muito importante na constituição de como a gente compreende o ser humano. E a definição dele foi o animal que fala. Tá? O ser humano é o animal que fala. Né? Na Bíblia, o ser humano é o quê? A imagem e semelhança de Deus. Olha só que diferença. A palavra ser humano é a mesma coisa, mas vai ser compreendido a partir de pressupostos completamente diferentes. Só que o lance do Aristóteles acabou influenciando também um pouco o nosso jeito cristão de pensar e de lermos a Bíblia, que é, a gente vai ler, por exemplo, em Gênesis 1, que o homem vai dominar, o homem, no caso, o ser humano, tá? É que em português, infelizmente, falta esse linguajar pra gente. Em alemão tem o Mensch. Mensch é masculino e feminino, tá? O ser humano, ele vai dominar sobre a terra. Ele vai ter domínio, tá? E aí a gente pensa domínio, temos que tomar muito cuidado, que o domínio, do jeito que essa palavra é utilizada ali, não é o domínio de exploração, de destruição da natureza, de extrair petróleo da terra, de subjugar os animais, de matar o que a gente quiser, de deflorestar as florestas para que tenha pasto, para que a gente possa comer carne. Não é esse tipo de domínio que a gente deve entender. O domínio do homem sobre a terra, o domínio do homem sobre os animais, é o domínio como imagem e semelhança de Deus. Como que Deus domina sobre o ser humano? Como que Deus domina sobre o ser humano? É servindo, é amando, é dando filho para que seja morto, para que a gente possa ter vida. Né? O modelo de domínio, né? Eu estou falando domínio entre aspas, porque na verdade não é que domínio é entre aspas. Domínio é domínio mesmo, é a palavra que está na Bíblia. Só que a gente entende domínio de um jeito de subjugação. E não é esse tipo de domínio que a gente vê em Gênesis 1. Por quê? Porque a gente está no mundo perfeito, a gente não tem o pecado ainda, e o exemplo de domínio, na verdade, é o de Deus sobre nós. Então, do mesmo jeito que Deus domina sobre nós, nós devemos dominar sobre os animais. Tá, o que isso tem a ver com a fala dela, né? De que como eu estava entendendo a fala dela, né? De você entender que a imagem e semelhança de Deus que a imagem e semelhança de Deus está no homem, está na mulher, está nos homossexuais também, está nos LGBTQIA, porque eles também são seres humanos que possuem DNA, que não tem nada que possa tirar isso deles, né? O pensamento, o modo de pensar indígena, ele não faz distinção entre o ser humano e a natureza. O ser humano é natureza. Porque, assim, realmente, na Bíblia, a nossa maneira de entender o mundo, né, que até no judaísmo tem essa frase, no Sidur, que o Deus da vida, que ama a vida, que tudo tem vida. E aí nós, com a nossa mentalidade ocidental, nós vamos definir a vida a partir da biologia. Né, que talvez não seja a única maneira da gente entender o que é vida. Eu conheci isso através do Ailton Krenak, que existe uma maneira, para mim foi tremendamente revolucionário, de enxergar o mundo como natureza. E não como o homem separado da natureza, mas o homem como parte da natureza. Né? Então, e a natureza como extensão. E agora vamos voltar para o que eu entendi do que a Ivone disse. Né? A natureza como parte do reflexo divino. Entendeu? O salmista vai dizer isso com outras palavras. Né? Ele vai dizer que os céus proclamam a glória de Deus. Não é que os céus ativamente estão proclamando. É que tem a digital divina no céu, nas estrelas, nos rios, na rocha, na montanha, nos animais e também na barata. A barata foi criada por Deus. A não ser que você queira vir com uma teoria que não está na Bíblia de que a barata é uma mutação genética ou consequência do pecado, mas até onde se sabe, o diabo não cria nada, né? Quem criou todas as coisas foi Deus, a gente acredita assim. Então, de que, de certo modo, o mistério de Deus, que nós não temos como categorizar, como limitar a masculino, a feminino ou a outras expressões, que o mistério de Deus é tão grande que a gente não tenha categorias dentro das quais a gente possa colocar. Repito, pode ser que ela não tenha dito isso. Pode ser que eu tenha entendido tudo errado. Mas foi assim que eu entendi. E aqui é onde eu quero meio que chegar a um final, a um encerramento. E eu quero propor essa seguinte reflexão, né, depois de mais de 40 minutos falando. É essa reflexão que eu quero propor. Se nós
andarmos por esse mundo e por essa vida, procurando problemas, procurando pecado, procurando maldade, procurando erro, procurando heresia, procurando maldade, eu tenho um segredo para você. Se a gente procurar, a gente vai achar. Sabe por quê? Porque tem. Em todos os lugares. Tem em mim, tem em você, tem na igreja, tem na universidade, tem no mundo, tem na política. Na política tem muito, inclusive. Se a gente viver a nossa vida procurando o erro, procurando o pecado, procurando o errar o alvo, procurando encontrar maldade, dissimulação, falsidade, vaidade, se a gente procurar isso em qualquer lugar que a gente procurar, a gente vai encontrar porque tá. Se vocês procurarem em mim, vocês vão encontrar. Se vocês procurarem naqueles que passaram a semana me atacando, vocês vão encontrar também. E quando eu vejo Jesus falando para Pedro, quem julgar pela espada será julgado, é assim que eu entendo. Sabe por quê? Porque tem um outro lado. E essa teologia que eu acabei de falar, né, vamos teologizar isso é baseado em Gênesis 3. Gênesis 3 relata a queda do homem. Né? E é verdade. Se você procurar em qualquer ser humano, em qualquer instituição que tem seres humanos, onde você procurar maldade, se você procurar nos LGBT, vai encontrar. Se você procurar em qualquer lugar que você procurar, na igreja, em qualquer denominação, em qualquer ser humano, onde você procurar vaidade, maldade, egoísmo, violência, você vai encontrar. Porque tem. Agora, por outro lado, se você procurar, buscar enxergar a imagem e semelhança de Deus, a bondade de Deus, o amor de Deus, a sua misericórdia em qualquer ser humano, você vai encontrar. E sabe por quê? Porque está lá também. Não é muito louco isso? E aí a gente pode tomar uma decisão na vida. A gente vai viver a nossa vida procurando enxergar o quê? E é mais ou menos com isso que eu quero, né, com essa reflexão que eu quero perguntar. Vamos dizer que existem várias opções de interpretação de algo que uma pessoa fez ou diz. A minha proposta de vida é procurar interpretar com um pouco mais de generosidade. Eu acho que isso é bíblico. Eu acho que isso é cristão. Existem vários, eu acabei de dar 2 exemplos aqui, de maneiras diferentes que você pode entender algumas das coisas que a doutora Ivone falou naquela live. Existem uma série de opções de como entender. E eu entendo que para entender algumas delas, precisa de algumas outras leituras. E eu entendo que foi um desafio grande. E eu entendo que não foi adequado. E eu sinto muito se isso causou toda essa confusão. Definitivamente não era isso. Não era isso que a gente queria. Nesse sentido, eu não posso falar também pelo pastor Alan, mas assim, nos objetivos que a gente tinha, a gente errou o alvo. E se você quiser usar a palavra em grego para isso, é pecado, pecamos. Pecamos. E aí eu chego na segunda parte. E talvez essa seja a parte mais importante. E quando há erro da outra parte? E quando a gente discorda da outra parte? Como é que nós devemos agir? Que tipo de atitude deve ser a nossa? Vamos dizer que você acha que eu errei. Vamos dizer que você acha que eu estou em pecado. Vamos dizer que você acha mesmo que eu seja uma ovelha perdida. Primeira coisa, se você acha que eu sou uma ovelha perdida, eu preciso te dizer, você tem razão. Eu fui e continuo sendo uma ovelha perdida. E Deus está me resgatando todos os dias. E eu procuro ser resgatado por Ele todos os dias. Agora, a mesma coisa que vale para mim, vale para você também. E vale para todas aquelas pessoas que fizeram posts e vídeos inflamados, indignados, falando a meu respeito. Elas também são ovelhas perdidas. Elas também carecem da graça de Deus. Elas também precisam ser resgatadas. Elas também precisam da renovação da mente delas. E essa é a situação que a gente vive enquanto cristãos. E a grande pergunta
que Deus nos coloca é como é que nós vamos lidar com isso? E eu quero fechar com isso. Quando foi que pensar diferentemente de mim transformou você em Satanás? Quando foi? Porque eu vi muita gente usando isso. Que a gente não pode dialogar com o diabo. Que a gente não pode dar ouvidos à serpente. Muita gente usou Gênesis 3. E é essa a pergunta que eu quero lançar. Quando foi na história do cristianismo? É esse, porque na história do cristianismo, aquele que pensa diferente de mim é Satanás. Esse é o cristianismo que gerou as cruzadas. Esse é o cristianismo da Inquisição. Esse é o cristianismo em que o outro é inferior a mim, em que o outro é o Satanás, em que o outro é animal, que gerou a escravidão. Esse é o cristianismo que abalizou a colonização. Esse é o cristianismo que permite e promove a exploração dos vulneráveis e dos fracos, através das políticas que hoje nós temos no Brasil. A esse cristianismo, eu não adiro. Esse cristianismo não é o cristianismo que eu enxergo na palavra de Deus. Temos o joio e o trigo. E quem vai fazer graças a Deus, quem vai tomar essa... E o joio e o trigo, vamos conviver juntos, até o fim. Até o fim nós vamos conviver juntos. Isso é verdade. Tem o joio no meio do trigo? Tem. Talvez eu seja joio. Não sei. Oro para que eu não seja. Busco não ser. Talvez você seja joio. Ore para que você não seja. Agora, só quem sabe de fato quem é joio e quem é trigo é Deus. E só quem vai decidir isso lá no final. E não vai decidir isso agora. A sacudidura não é agora. Eu sei, tudo bem. Ai, nossa, eu me compliquei agora. Porque tem gente que acredita que a sacudidura está acontecendo agora. Ok, talvez esteja. Mas se está ou se não está, eu também não sei. Entendeu? Não sou eu que vou dizer. A grande pergunta que não quer calar e que eu quero jogar para vocês e para a qual eu não tenho uma resposta. Quando erramos, quando discordamos, quando pensamos de maneira diferente, como é que devemos lidar com isso? O que a Bíblia nos diz a respeito de lidarmos com isso? O que Cristo nos diz a respeito de lidarmos com isso? Algumas pessoas sugeriram também que eu devesse abrir espaço, né, no meu canal para que uma pessoa diferente do meu pensamento também se manifestasse a respeito do assunto. E aí, a primeira coisa que é engraçado dizer, foi isso que eu fiz. Uma pessoa que pensa diferente de mim foi que obteve espaço no meu canal para falar o que ela pensa, o que ela crê, o que ela imagina, tecer as reflexões. Foi exatamente isso que aconteceu. Ela pensa diferente de mim, eu penso diferente dela, e é justamente isso que eu quis proporcionar. Aí as pessoas, mas você tem que chamar alguém do outro lado. Eu falei, gente, primeiro, não existem só dois lados, existem muitos lados. Existem muitos, muito mais do que dois lados. Agora, dentro da compreensão, lembra que eu falei que as minhas redes não são minhas, que o meu público não é meu, que tudo que Deus me deu, nada é meu, lembra disso? Lembra que eu falei que existe um problema nesse conceito, e o problema sou eu? Na minha limitada compreensão a respeito do reino de Deus. As minhas redes existem para dar voz a quem não tem voz, para quem é silenciado. Então, assim, eu chamar uma pessoa antifeminista no meu canal ou no Instagram para dar uma palestra, para fazer o contraponto, o famoso contraponto, para mim não faz. Eu entendo quem pensa assim, mas para mim não faz sentido. Porque no meio cristão, no Brasil, esse é o mainstream. Tanto que a grande maioria das pessoas, inclusive que me seguem, pensam assim, que a reação foi do jeito que foi. Entende? Então, assim, eu não preciso dar voz
isso que vocês ouvem todos os sábados ou domingos, ou em todos os lugares que vocês vão. Por que eu vou dar? Eu não preciso, porque esse tipo de pensamento, ele não precisa de visibilidade no Brasil hoje, na minha opinião. Né? E eu posso estar errado, né? Como eu falei, eu sou o problema, definitivamente. Então, assim, e eu quero dizer, né, que Deus me dê mais sabedoria de fazer isso melhor, mas eu quero cada vez mais usar as minhas redes sociais para que outras pessoas, claro, sempre na minha opinião, gente, é porque isso a limitação é essa, a limitação sou eu, para que, na medida da minha limitação, para que mais pessoas que eu, só tem como ser eu considerando, né, porque né, não tem como, para que outras vozes silenciadas também tenham voz. Eu vou fazer isso mais vezes. E eu espero que a gente aprenda com isso, com essa situação. Eu espero também ser mais sábio, né? Escolher melhor, talvez, não sei se escolher melhor, eu não gosto nem de dizer isso, mas assim, de calcular melhor, de entender melhor, né? Como abordar e tal. Com certeza eu errei, né? Né? Porque até, né? Teve muitos frutos ruins. Mas eu preciso também dizer isso, eu quero finalizar com isso. A live foi uma live pequena. A gente tinha 250 pessoas online, em média. Juntando o canal do Pastor Alan e o meu canal. Não foi uma live grande. Não teve grande repercussão. Tinha algumas pessoas assistiram. A gente não quis deixar os comentários da live para não distrair, né? Principalmente a palestrante e as meninas, as mulheres que estavam fazendo as perguntas. A live foi uma live pequena. O volume que veio depois foi por causa dos posts das pessoas que se sentiram ofendidas e achavam que tinham que se posicionar. Eu não sou ninguém para dizer se essas pessoas deveriam ou não se posicionar. Mas uma coisa eu sei. A live foi uma live pequena. A repercussão que veio, ela veio depois dessas manifestações. Na minha modesta opinião, todas elas muito apressadas. E fica a reflexão, né? Porque, em parte, eu sei que assim, terminou a live, tinha, sei lá, 1.500 views, pouquíssima visualização, entendeu? Então, uma média de 250, foram 2h30 mais ou menos de live, né? O volume de pessoas que veio depois para assistir a live já veio condicionada. As pessoas já vieram condicionadas a entender que o que foi dito foi aquilo que as outras pessoas disseram que tinha sido dito. E isso é um negócio muito louco, né? Quando a gente é sugestionado a entender algo de uma maneira X, né? E eu dei 2 exemplos aqui de coisas que realmente eram difíceis, talvez, das pessoas que não fazem parte da academia, que não se propõem ao exercício de debate acadêmico, né? Onde existe realmente divergência de ideias e tá tudo bem. Eu entendo que esses 2 pontos, mas eu acho, na minha desconfiança, eu tenho uma desconfiança de que muito do problema que isso se tornou se deu devido a essas reações que condicionaram e sugestionaram as pessoas a já entenderam tudo que foi dito sem generosidade. E eu acho que quando a gente fica ofendido com alguma coisa que acontece, eu acho que a gente pode sim, eu acho que eu posso pedir sim maturidade da gente como cristãos, da gente ouvir o que o outro diz com um pouquinho mais de generosidade. De dar o benefício da dúvida. Será que eu entendi mesmo o que a pessoa disse? Será que foi isso mesmo que ela quis dizer? Existem outras maneiras de entender o que foi dito? E não de cravar de maneira imediatista. Ah, meu Deus, foi isso que ela disse. Porque, assim, e existem 2 exemplos disso, e com isso eu vou realmente encerrar. Tem muita gente achando que é Finéias. Vocês lembram Finéias, Êxodo 6:25, que é o zelo santo, que ele entrou para defender a moral e os bons costumes? Isso existe, tá? Finéias estava indignado com a imoralidade e foi lá. Depois vocês leem Êxodo 6, o capítulo inteiro, que é o episódio. Tem muita gente que acha que é Finéias, mas tem um outro exemplo na Bíblia também, que é Uzá. Uzá viu que a Arca da Aliança ia cair e ele quis lá ajudar.
Ele quis lá proteger a arca de cair e foi fulminado, e foi morto. Né? Então, assim, eu acho que Uzá achava que ele estava sendo Finéias. E por isso que eu não me sinto chamado para guerrear dessa forma, porque eu não sei se eu sou um Uzá ou se eu sou um Finéias. Eu sei, tá? Vai ter gente, não, Deus conhecia o coração de Uzá, por isso que Uzá morreu. Então, só Deus mesmo que conhece a intenção do coração. Nem eu conheço a intenção do meu coração, porque Jeremias 17:9 diz, enganoso é o coração e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Nem eu, se eu entrar numa guerra, num jihad, né, numa guerra santa, contra a imoralidade, contra sei lá o quê, eu não sei se eu estou sendo um Finéias ou se eu estou sendo um Uzá. Então, não sei. Não sei se esse é o caminho que eu escolho para mim. No final de contas, para mim é isso. A gente pode sim ser mais generoso uns com os outros, no modo de entendermos e quando discordarmos, de fato. Mesmo quando a gente entender que tem um problema, eu acho que sim. A gente pode sim ser mais generoso uns com os outros. É isso, gente, que eu tenho para dizer. Falei muito mais que eu queria falar e algumas coisas que eu queria falar acabaram ficando de fora. Eu me repeti aqui várias vezes. Não sei se vocês vão ter paciência de ler isso. Eu sei que vão picotear tudo que eu falei aqui e mandar nos grupos de WhatsApp. É a vida, né? Quem quiser, se você recebeu um trecho aqui e não entendeu o que eu disse, bom, não é esse trecho que eles vão mandar para você, né? Enfim, se você assistiu por completo e você sabe que isso, se você souber que isso está sendo usado erroneamente, indique para que as pessoas tenham a oportunidade de assistir na íntegra o que eu tenho a dizer sobre o que aconteceu essa última semana. E eu acho isso. Nós, como cristãos, nós podemos ser melhores do que isso. Nós devemos ser melhores do que isso. Um grande abraço. Deus abençoe vocês.